Olá, colegas, bem-vindas, bem-vindos de volta à nossa disciplina de Teologia Pública. Estamos na nossa segunda aula conceitual. Sou o professor Júlio Zabatier e tenho o prazer de acompanhar vocês nesta disciplina do Bacharelado em Teologia aqui da Unicesumar. Na aula passada, nós conversamos sobre o que é teologia, tipos de teologia e especificamente sobre o que é teologia pública. A partir desta aula de hoje, nós iremos, então, conversar sobre alguns conceitos da teologia pública. Os conceitos que nós estamos trabalhando no livro. Aqui a gente vai trabalhar com algumas características específicas, alguns aspectos específicos daquilo que está, então, escrito no livro. Vocês podem, então, ler e reler o material. E aqui eu quero, então, dar um tom mais pessoal, né? Explicar melhor algumas questões importantes daquilo que nós discutimos de uma forma menos informal dentro de textos. Tá? Sempre lembrando, teologia pública é uma forma de fazer teologia, um modo de fazer teologia, no qual a vida pública ocupa o lugar prioritário. Os temas da vida pública, os temas públicos, são o objeto fundamental da teologia pública. Uma teologia pública pode ser, do ponto de vista disciplinar, feita como teologia sistemática, pode ser uma história de um tema público da teologia, pode ser uma teologia bíblica com predominância pública, pode ser uma teologia pública feita com a metodologia da teologia prática, etc. Do ponto de vista da disciplina, das disciplinas teológicas num currículo, a teologia pública pode ser feita de acordo com as normas, o ethos, né, o ambiente, o costume de qualquer uma das formas disciplinares da teologia. Ela pode também ser uma disciplina no currículo, né, ou pode ter várias disciplinas no currículo. Enfim, como a teologia pública com esse nome é relativamente recente, quer dizer, esse nome começou a ser usado na década de 70 nos Estados Unidos e só nos anos 90 do século passado começa a ser usado amplamente em várias regiões do mundo. Tá? Os currículos de faculdades de teologia ainda não definiram, né? As faculdades de teologia ainda não definiram bem o lugar da teologia pública, deste modo de fazer teologia, na formação teológica. Esse é um processo normal de uma, duas, três gerações, né, de trabalho teológico, de teologia pública, até que haja um primeiro consenso básico sobre qual o lugar da teologia pública nas faculdades de teologia, nos currículos de teologia. Bem, dito isso, o nosso tema hoje é a liberdade. É uma teologia pública da liberdade. Os temas que nós estamos tratando nessa disciplina, liberdade, justiça, reconhecimento, soberania, fazem parte do que eu chamo de teologia pública fundamental. São os conceitos básicos, fundamentais, elementares de uma teologia pública. Então, são conceitos mais teóricos, é uma discussão mais teórica, que, como a gente viu na aula passada, sempre tem um elemento prático. Só que nós não vamos discutir aqui como fazer a liberdade, como praticar a liberdade, como construir a liberdade. Não vou dar 3 passos para ser uma pessoa livre, 20 passos para criar uma sociedade cheia de liberdade. Nós vamos discutir o que é liberdade, numa perspectiva teológica e pública. Não vamos discutir aqui o que é minha liberdade privada, o que é a liberdade no seu sentido público. E o tema da liberdade é um dos temas mais importantes da vida pública no mundo ocidental, principalmente. Também é importante no Oriente, mas especialmente Europa, Américas, a região ali da África e da Ásia que tem mais contato com o mundo ocidental, tanto geograficamente quanto economicamente, o Japão, China, etc.,
Para o mundo de hoje, enfim, liberdade é um objeto muito importante, é um tema muito importante. Tá? A liberdade, de um modo geral, é vista como um direito do ser humano. Tá? E viver em liberdade é considerado uma característica fundamental da democracia, tá? Da justiça política. Tá? Questão, porém, importante para quem reflete, seja filosoficamente, tá? Seja teologicamente, é entender e explicar em que consiste a liberdade. Tá? Quer dizer, que a liberdade é importante para nós individualmente, para as sociedades coletivamente, isso é um dado da vida sociocultural de hoje em dia. Tá? Quando nós somos privados de alguma liberdade, nós ficamos muito irritados, né? Nós ficamos indignados quando alguém nos priva injustificadamente da nossa liberdade. Quando nós não conseguimos exercer a nossa liberdade, nós ficamos indignados, né? Irritados. Isso desde que a gente é criancinha, né? Quando você está lá, criancinha pequena, engatinhando, e vai botar um dedinho na tomada de energia elétrica, ali, o pai ou a mãe ou o irmão mais velho tira a sua mãozinha lá da tomada, a criança chora, ela fica brava. Por quê? Porque a sua liberdade foi tolhida, e para a criança ela não sabe por quê, então ela fica indignada, porque ninguém explicou para ela por que não pode pôr o dedinho ali. Tá? Quer dizer, e mesmo quando a gente explica, até a criança chegar ao ponto de entender as razões por que ela não pode fazer alguma coisa, demora ainda algum tempinho. Tá? A questão, então, de definição de liberdade, como qualquer definição de tema público, é uma questão polêmica, complexa. Antes da gente discutir teologicamente, então é importante nós verificarmos algumas concepções modernas de liberdade que ainda são importantes na vida pública hoje em dia. Tá? Eu vou rapidamente falar com vocês sobre 4 concepções de liberdade. Vamos começar com 2 concepções clássicas da liberdade, formuladas principalmente pelos filósofos Kant e Hegel. Kant, você vai olhar na parte de cima aí do gráfico que você vê na tela, Kant é conhecido como filósofo do esclarecimento, do iluminismo. Tá? E o conceito de liberdade desenvolvido por Kant, você vai encontrar no lado esquerdo do gráfico aí na tela, é essencialmente o conceito de autonomia. Autonomia é uma palavra que vem da língua grega, que significa, né, governo próprio, né, lei própria. Né, autós, eu mesmo, nomos, lei. Quer dizer, uma pessoa livre para Kant é uma pessoa autônoma. Uma pessoa que faz a sua própria lei, que decide o seu próprio destino, que decide a sua própria vida sem ter estas decisões impostas por nenhuma autoridade. Então esse é o conceito básico de liberdade em Kant, a autonomia. Kant desenvolve esse conceito de autonomia como resposta ao modo de vida na Europa, na sua época, na época em que ele vivia, em que tanto o Estado quanto as igrejas tinham um papel muito grande de dizer para as pessoas o que elas podiam ou não podiam fazer. Tá? Tanto o Estado, a política, quanto a igreja, a religião, desempenhavam na época de Kant um papel muito grande na determinação da conduta humana, do comportamento das pessoas. Então Kant escreve um artigo, publica num jornal da sua cidade, e esse artigo é a base de toda a sua filosofia. O título do artigo é O que é o iluminismo, o que é o esclarecimento, e ele basicamente diz, bom, o que é o esclarecimento? Uma pessoa esclarecida é uma pessoa que chegou à maturidade. Ao chegar à maturidade, a pessoa se torna autônoma. Tá? Assim como uma criança depende dos pais enquanto é criança e se torna independente dos pais quando se torna adulta, o ser humano se torna adulto, se torna esclarecido quando ele não depende de ninguém, nenhuma autoridade, para definir os rumos da sua vida. Quando ele pode definir os rumos da sua vida como pessoa, como indivíduo. Então, o conceito de liberdade em Kant é essencialmente o conceito de liberdade individual. Bem, é claro que a partir do momento que a gente define liberdade como autonomia
e autonomia, né, como a independência pessoal, surge um problema. Tá? Só que nós não vivemos isoladamente, nós vivemos em famílias, em sociedades, em países. Né? Então, onde termina a liberdade de um e começa a liberdade do outro? Tá? Kant escreve um livro sobre a ética, né, a crítica da razão prática, é esse livro, em que ele tenta responder a essa pergunta. Se toda pessoa é livre, se toda pessoa tem o direito de decidir os rumos da sua própria vida, na vida em conjunto, como decidir se os rumos que eu quero seguir são legítimos, são válidos, são éticos ou não? Então, a razão prática, na visão de Kant, é o raciocínio em busca de como estabelecer o caminho correto da minha liberdade. E Kant define um princípio fundamental de toda decisão moral, de toda decisão ética, na sua teoria. Né? Quer dizer, o que eu posso fazer livremente? O que eu posso fazer como pessoa autônoma? Eu posso fazer tudo aquilo que não prejudicar uma outra pessoa. Uma outra maneira de Kant estabelecer esse princípio é dizer, bom, trate todas as pessoas como você gostaria de ser tratado. Então, o que você pode fazer na sua liberdade? Você pode fazer tudo que não ameaçar ninguém, que não prejudicar ninguém. Você pode fazer tudo que você gostaria que as pessoas fizessem com você. Bom, se você não quer que as pessoas te deem uma surra, bom, você também não tem o direito de bater em ninguém. Você não quer ser ridicularizado, ofendido por outras pessoas, você também não pode ofender ninguém, você não pode ridicularizar ninguém. Você não quer ter o seu sustento econômico impedido por outras pessoas, bom, você não pode impedir outras pessoas de ganhar o seu próprio sustento. Eu dei duas formas básicas, né, dessa definição kantiana. Você pode estudar mais amplamente se você quiser. Algumas décadas depois de Kant, um outro filósofo alemão chamado Hegel, tendo estudado a obra de Kant, de críticos de Kant, ele também escreve várias obras, escreve uma vasta obra filosófica e define liberdade de uma outra maneira. Vamos voltar aqui para a tela o slide, por favor. O Hegel define liberdade não como autonomia, mas como reconhecimento. Está na parte de baixo do gráfico aqui na tela, a palavra reconhecimento. E ele, na cor branca, é uma palavra em alemã, Geist, que significa espírito ou mente. A filosofia de Hegel é a filosofia da consciência, a filosofia do Geist, do lado, então, aqui, direito do gráfico aí na tela. Quer dizer, enquanto Kant estudava a razão, Hegel estudava o ser humano a partir da consciência que o ser humano tem de si mesmo e do outro, e do mundo. Ao estudar a consciência humana na vida pública, na vida comum, Hegel estabelece como critério fundamental da liberdade e da vida em comum o reconhecimento mútuo. Ou seja, a mente, o espírito humano desenvolve uma identidade humana de tal modo que nós nos sentimos livres quando reconhecemos e somos reconhecidos por outras pessoas. Quando as pessoas reconhecem que nós somos pessoas, que nós somos seres humanos, que nós temos direitos, que nós podemos viver com liberdade. Então, para Hegel, o reconhecimento acontece quando uma pessoa, na relação com outra pessoa, percebe que uma precisa da outra e ambas têm o mesmo valor, têm a mesma dignidade. Então, é o reconhecimento mútuo da comum humanidade. Então, enquanto a concepção de liberdade de Kant é autonomia individual, a concepção de liberdade de Hegel é autonomia intersubjetiva. A autonomia da pessoa nunca é uma realidade individual, ela é uma realidade social, relacional, intersubjetiva, cujo nome é o reconhecimento mútuo.
Quando não há reconhecimento, também não há liberdade. Então, por exemplo, a escravidão. É óbvio, o escravo não tem liberdade. Por que alguém escraviza outra pessoa? Porque não reconhece na outra pessoa alguém com os mesmos direitos, os mesmos valores, a mesma dignidade. Todo o processo de escravização é justificado pela negação dos valores do outro. Então, quando os europeus começaram a colonizar as Américas e escravizar os habitantes aqui das Américas, justificavam dizendo, bom, eles são selvagens. Se é selvagem, não tem alma, não tem religião direita, a gente pode escravizar. Quando os europeus, brancos, cristãos, colonizadores foram à África, conquistaram povos africanos, escravizaram negros, eles usavam justificativa semelhante. Os povos africanos são povos selvagens, eles não têm cultura, eles não têm religião, podemos escravizá-los. Bom, a justificativa europeia para a escravidão de africanos e de nativos das Américas é baseada no preconceito, na ausência de reconhecimento. Por isso, onde não há reconhecimento, não pode haver liberdade. Vamos avançar? Vamos passar aqui para mais um slide. Isso. Pedir para o pessoal colocar aí na tela, obrigado. Vamos agora trabalhar outras duas concepções de liberdade, um pouco mais recentes do que Kant e Hegel, que vem de um filósofo e economista, John Stuart Mill, e de um filósofo e economista, Karl Marx. Não fica assustado não, tá? Falar em Karl Marx não é coisa diabólica, não é coisa pecaminosa, é uma pessoa comum, qualquer, que estudou, que produziu uma obra filosófica e econômica importante e que a gente pode concordar ou discordar dele com a mesma liberdade que a gente concorda e discorda de qualquer outra pessoa. Nós não estamos discutindo aqui ideologia, não estou defendendo esquerda nem direita, não pense em nada disso aí. Nós estamos discutindo conceito. Stuart Mill definiu liberdade, a gente volta aqui. Isso, obrigado. Stuart Mill definiu liberdade como livre escolha. É uma definição kantiana. Você pode fazer o que você quiser. Mas Mill, como era também um economista, ele dizia, bom, como é que funciona a livre escolha? A livre escolha funciona apenas quando as relações econômicas são relações de mercado, de autonomia financeira, de autonomia econômica. Então, John Stuart Mill é um dos filósofos que estabelece as bases intelectuais ou conceituais do capitalismo. Então, conceito de liberdade de Mill é um conceito predominantemente econômico. Liberdade significa livre iniciativa econômica. Você pode decidir como ganhar a sua vida, como produzir bens, como vender bens, como consumir bens. E o Estado deve ser a instituição política que garanta essa liberdade. Isso é a base filosófica elementar do capitalismo. A livre iniciativa econômica garantida pela liberdade do Estado, pela lei, pela atividade do Estado, que deixa o mercado funcionar do jeito que quiser. Bem, percebe o conceito? Esse é o conceito básico do capitalismo liberal, ou do liberalismo político-econômico. Quando se fala nas ciências políticas de liberalismo, se está falando disso. É preciso haver liberdade de iniciativa econômica. Para haver liberdade de iniciativa econômica, é preciso haver liberdade política, democracia. Então, o mercado define os rumos da economia e o Estado, então, garante que ninguém crie obstáculos para o livre funcionamento do mercado. Isso é o capitalismo liberal. Bem, à medida que o capitalismo se implanta na Europa e começa a funcionar, aos poucos as pessoas percebem que, embora ele tenha bastante eficácia na produção de bens, ele não é tão eficaz na distribuição da riqueza. Então começa a se perceber um desnível muito grande de ganhos entre empresários e assalariados, um desnível muito diferente de ganhos entre empresas e pessoas físicas que
tem de vender a sua força de trabalho, tem que ser empregados, tem que receber um salário de alguém, né, de alguma empresa. Tá? Então, o funcionamento do capitalismo gera problemas. Por quê? A gente volta lá para o Kant. A partir do momento que eu defino a liberdade como autonomia individual, mas eu vivo em sociedade, bom, onde termina a minha liberdade, onde começa a do outro? Quer dizer, onde termina a liberdade do empresário em definir quanto vai pagar para um trabalhador, e onde termina a liberdade de um trabalhador que recebe o salário do empregado em cumprir ou não cumprir as determinações da empresa. Então começam a surgir os conflitos econômicos entre trabalhadores e empregadores, entre empresas e trabalhadores, e à medida que esses conflitos surgem, aparece lá na Europa, nasceu filho de pai e mãe, tudo direitinho, bonitinho, um camarada chamado Carlos Marx, ou Karl Marx. Marx, junto com outros colegas, começou a fazer uma análise crítica do funcionamento do capitalismo na sua época. Enquanto Mill seguia a teoria kantiana, Marx segue a filosofia de Hegel. Vamos voltar aqui o slide, por favor. Opa, obrigado. Então, aqui do lado direito, no centro, você tem Marx e consciência. Ou seja, a filosofia de Mill, capitalismo, é baseado numa visão kantiana da vida. A visão marxista, a visão socialista é baseada numa visão hegeliana da vida. Enquanto para Mill, liberdade é a autonomia individual, para Marx a liberdade é o processo de uma luta, é um processo de luta, é o resultado de uma luta de classes. A classe assalariada versus a classe capitalista, classe empresarial. Tá? Nesse combate de classes, né, que não é necessariamente uma luta física, mas é uma luta de interesses, de busca de direitos, etc. e tal, qual é o papel do Estado? Na visão de Mill, o papel do Estado é garantir a liberdade do funcionamento do mercado. Na visão de Marx, bom, o papel do Estado é garantir que haja justiça. Permitir que aconteça a luta de classes de tal modo que se chegue até a prática da justiça. Mas para Marx, e aí era um ideal, para Marx o ideal de uma sociedade é não precisar mais de Estado. Porque se todo mundo reconhece todo mundo, vejam a origem hegeliana do pensamento de Marx. Se todo mundo reconhece todo mundo como gente com o mesmo direito, com os mesmos direitos, a mesma dignidade, não precisa de governo. É uma visão que em teoria política se chama de anarquia, a ausência de hierarquia. Bem, esse era o ideal. Na prática, o socialismo nunca foi sem Estado. O socialismo real, soviético, o chinês, o cubano, pelo contrário, o Estado tinha toda a liberdade e a população tinha todas as obrigações. Ou seja, entre o que Marx acreditava e escreveu e a realidade do socialismo há uma diferença muito grande. Quer dizer, o socialismo real da antiga União Soviética, antiga China, porque a China de hoje é muito mais capitalista do que socialista do ponto de vista econômico, da antiga Cuba, que está se virando aí para saber como é que faz, porque não tem mais ninguém, nenhum país mais do mundo é socialista como é Cuba, então eles estão lá perdidos, o que vão fazer, Quer dizer, no socialismo real soviético e chinês antigo, toda a liberdade de iniciativa econômica foi abolida. E o Estado assumiu o controle de toda a sociedade. Então, o socialismo não é o ideal marxista. O ideal marxista é que o ser humano, que as pessoas assumam o controle da sua vida, e não o Estado. Nesse sentido, Marx também é kantiano. Marx não queria que uma instituição como o mercado ou uma instituição como o Estado controlasse a vida humana. Bem, então nós temos aí Kant, Hegel, Mill e Marx, duas linhas modernas, duas formas modernas de conceber a liberdade. Uma na qual predomina a liberdade individual, outra na qual predomina o reconhecimento mútuo, a liberdade coletiva. Bem, esses conceitos, porém,
na prática, se mostraram limitados. Quer dizer, na vivência dos países europeus, depois no processo de colonização, na África, a Ásia, as Américas, ou seja, a vida das sociedades ocidentais e orientais do mundo capitalista mostrou que no capitalismo a liberdade tem limites. E mostrou que no socialismo real a liberdade tem muito mais limites, ao ponto de que a forma de socialismo real, soviético, chinês, antigo, não é uma forma mais de socialismo desejada, teoricamente, pelos neomarxistas ou pelos pós-marxistas. Quer dizer, o capitalismo, porém, mantém a sua concepção de liberdade, mas essa concepção de liberdade também tem limites. Os países europeus, por exemplo, depois de todas as lutas de trabalhadores, no início do final do século XIX, começo do século XX, a maioria dos países da Europa percebeu que, quando a gente deixa o mercado fazer tudo sozinho, o mercado gera muita riqueza, mas também gera muita miséria e pobreza. Então, os estados europeus, as democracias europeias passaram a entender o papel do Estado como garantir o bem comum, então, o chamado estado de bem-estar social. Então, o Estado europeu, de um modo geral, os países europeus, através da lei, através das regras estatais, garantem a aposentadoria, garantem a saúde pública, garantem o transporte, garantem a educação. Ou seja, enquanto a produção, a circulação de bens é livre, iniciativa do mercado, a educação, a saúde, a habitação, a aposentadoria é garantida pelo Estado. Bom, o Brasil funciona mais ou menos assim, um estado de bem-estar social. Está certo que o nosso Estado não promove tanto bem-estar assim como a gente gostaria. Quer dizer, essa é uma queixa constante da população brasileira, de todas as ideologias que existem aqui no nosso país, de que a gente não tem justiça social suficiente. Quer dizer, o conceito de justiça social varia de uma ideologia para outra, mas há um clamor generalizado da população brasileira que o Estado não cumpre a sua função adequadamente. Que função é essa? Bom, garantir o bem-estar social. Saúde, educação, previdência, segurança, habitação. São os 5 grandes tópicos de toda a discussão sobre o Estado no Brasil, quando não estamos falando de ideologia. Esses 5 tópicos perpassam, eles transcendem a ideologia. Você pode ser de direita, de centro, de esquerda, de centro-direita, de centro-esquerda, mas todo mundo quer. Bom, a gente precisa ter educação, saúde, trabalho, segurança, isso tudo tem que ser garantido. O resto, bom, cada um faz a sua vida como conseguir. Então, é uma junção, o estado de bem-estar social é uma junção da concepção kantiana com a concepção hegeliana de liberdade. Bem, vamos sair aí do ambiente das definições políticas e vamos voltar para o ambiente da conceituação de liberdade. Uma vez que esses conceitos de liberdade do século XVIII, XIX, meados do século XX, têm seus limites, a discussão sobre a liberdade, final do século passado, começo do século XXI, não para na filosofia, na ciência política. Existem muitos autores, muitas autoras que discutem a questão, não é possível trabalhar todos esses autores, autoras com vocês. Então eu selecionei um autor, um teórico, um filósofo alemão chamado Rainer Forst. Ao selecionar este teórico, este filósofo, eu não estou dizendo que ele acerta sempre, não estou dizendo que todo mundo tem que seguir o pensamento dele, eu simplesmente escolhi um autor que é amplamente lido, um autor que é amplamente debatido, e uma vez que ele é amplamente lido e debatido, é um autor importante na discussão. Já que nós estamos no curso de teologia, os livros do Forst não são Bíblia, eles não são inspirados, eles não são inerrantes, são livros bons para a gente consultar, para discutir, para debater, mas não é o livro que você tem de ler, bom, agora que eu li o Rainer Forst, agora eu sei o que é liberdade, agora eu vou viver assim. Não, é uma obra acadêmica
que oferece material para a nossa discussão. Eu considero uma obra importante, o meio acadêmico considera importante. A sua obra foi originalmente escrita em alemão, publicada em outros idiomas, publicada em inglês, em espanhol, quer dizer, circula no mundo inteiro e no mundo inteiro, em ambientes acadêmicos, se discute a sua obra. Bom, vou colocar aqui na tela uma citação, vocês podem acompanhar. O conceito de liberdade em Forst é interessante para nós, por quê? Porque para ele não é o Estado que concede liberdade, mas são os cidadãos que concedem liberdade uns aos outros, de modo recíproco e generalizado. Vamos focar nesse início aqui da definição. Liberdade não é algo que o Estado pode dar para nós, liberdade não é algo que o mercado pode dar para nós, liberdade é algo que nós, como cidadãos, concedemos uns aos outros de modo recíproco e generalizado. Quer dizer, primeiro, então, liberdade é uma atividade da cidadania. Então, só pode exercer cidadania pessoas que têm os seus direitos políticos, econômicos, sociais, culturais reconhecidos. Então, na visão de Forst, é claro, a liberdade só acontece em países cuja organização política seja de tipo democrático. Onde não há cidadania, não pode haver liberdade. Então, a cidadania política é a base de toda e qualquer organização livre da sociedade. Então, liberdade é algo que os cidadãos concedem uns aos outros. Então, liberdade não é uma coisa que a gente pega no supermercado dos direitos. Liberdade é uma forma de viver que nós concedemos uns aos outros, que nós construímos como cidadãos e cidadãs do nosso país, como cidadãos e cidadãs de um mundo globalizado. É claro que nós, cidadãos e cidadãs, não construímos a liberdade sozinhos. Construímos como cidadãos e, obviamente, se construímos como cidadãos, há um mercado, há um Estado, há instituições políticas, econômicas, científicas, midiáticas, que estruturam a vida dos cidadãos, das cidadãs. Existe uma legislação, etc. e tal. Mas, dentro dessa estruturação democrática da vida humana, então, nós, cidadãos e cidadãs, concedemos liberdade uns aos outros. Como? De um modo recíproco. Então a gente volta àquele velho ditado: a sua liberdade termina onde começa a minha liberdade. Bom, e a minha liberdade termina onde começa a sua. É reciprocidade. Eu sou livre para fazer tudo o que eu quiser, dizia Kant, desde que eu não maltrate o outro, desde que eu não fira o outro, desde que eu não faça mal ao outro. Apesar de um conceito individual, tem uma reciprocidade. Hegel leva essa reciprocidade extremamente a sério. Liberdade só existe quando as pessoas reconhecem-se mutuamente como seres humanos com igual valor, igual dignidade. De modo recíproco e generalizado. Ou seja, todos os membros, todas as pessoas que vivem nesse país, nessa região, são igualmente livres. Ou seja, quando essa construção mútua da liberdade não exclui pessoas por razões injustificadas. Quer dizer, não exclui pessoas por causa da cor da sua pele, não exclui pessoas por causa da religião, não exclui pessoas por causa da nacionalidade. Se houver uma privação da liberdade de alguém, essa privação da liberdade só é legítima se for legal. Então, por isso que também há muita discussão hoje em dia sobre as penitenciárias, sobre o sistema prisional, sobre a privação da liberdade como pena para criminosos. Quer dizer, a ponto que a própria legislação criminal no Brasil, como em outros países, estabelece uma gradação de modos de privação da liberdade, que vai desde o modo mais radical, que é o encarceramento 24 horas por dia, até modos mais suaves. A pessoa fica durante o dia trabalhando, à noite volta para a prisão, ou
fica durante a semana na penitenciária, fim de semana pode ir para casa, ou os modos de prisão domiciliar, ou essas coisas de colocar uma tornozeleira e ter a liberdade vigiada, ou seja, as discussões políticas, jurídicas, legais sobre a privação da liberdade apontam nessa direção. Quer dizer, a privação da liberdade deve ser coerente ou correspondente ao crime cometido. Então você não pode atribuir o mesmo tipo de privação de liberdade para crimes de pouco impacto social. Enfim, e aí vai para frente, né? Não vamos gastar muito tempo nessa questão, infelizmente a gente não tem tempo para isso, a nossa questão é outra. Então veja, liberdade é algo que como cidadãos concedemos uns aos outros reciprocamente e de modo generalizado. Veja, eu só posso me considerar uma pessoa efetivamente livre se todas as pessoas na minha sociedade, no meu mundo, forem efetivamente livres como eu. Forem igualmente livres. Um país só pode se considerar um país que vive em liberdade quando todos os seus moradores, cidadãos legalizados ou não, participam da liberdade. Bem, vamos voltar aqui à citação. Pedir para a turma... Isso, obrigado. Continuando o texto do Forst. Os cidadãos são, simultaneamente, usuários e outorgadores da liberdade. Demandam liberdade na vida social e concedem-se mutuamente a liberdade. Por isso, Forst nomeia seu conceito de liberdade como liberdade política. A liberdade é um conceito subordinado ao conceito de justiça, posto que toda demanda de liberdade é também demanda por justiça, mas o inverso não é verdadeiro. Percebe? Se a partir do momento que eu defino liberdade como uma construção da cidadania, liberdade é essencialmente um conceito político. E sendo essencialmente um conceito político, uma demanda das pessoas na sua vida pública comum, a liberdade está indissoluvelmente ligada à justiça. Não existe justiça sem liberdade. Não existe liberdade sem justiça. Ou seja, toda demanda por liberdade é uma demanda por justiça. Toda pessoa que quer ser livre ou que entende que alguma das suas liberdades, alguns dos seus direitos estão sendo negados, clama também por justiça. Ora, nem toda demanda por justiça é demanda por liberdade. A gente pode demandar por justiça, por elementos de justiça, ou clamando contra injustiças que não afetam a minha liberdade. Por exemplo, a corrupção. A demanda pelo final da corrupção, que é uma demanda por justiça, não é necessariamente uma demanda por liberdade. Até porque existe corrupção porque as pessoas praticam inadequadamente a sua liberdade. Ou seja, uma pessoa se torna corrupta quando ela segue a liberdade numa visão radicalmente individualista. Bom, eu posso fazer o que eu quero. Bom, eu quero ganhar muito dinheiro, não me interessa se isso é legal ou não é legal, eu vou fazer o que for necessário para ganhar muito dinheiro. Aí você já tem uma pessoa corrupta. E não precisa ser muito dinheiro, né? Eu estou dando um exemplo. Uma pessoa pode... vou dar um exemplo de corrupção bem banal. A pessoa que trabalha numa empresa e pega as canetas da empresa, por exemplo, e leva para casa. Isso é muito comum, né? Trabalhadora vai lá, está na empresa. Eu sou aqui trabalhador, isso aqui é meu também, né? Não, isso não é seu, é da empresa. Você não pode levar para casa. A não ser que a empresa diga para você, você pode levar caneta para casa, você pode levar grampeador, você pode levar clips. Mas se a empresa não autoriza você, você não pode levar. Isso é corrupção. Você está furtando uma propriedade da empresa, você está agindo de modo corrupto. Você está deixando de cumprir os seus deveres. Você está deixando de agir de acordo com a lei. Bom, a corrupção está ligada a isso.
né? Por isso que corrupção é crime. Tá? Para Forst, então, a liberdade, uma vez que ela é essencialmente liberdade política, tá? Mas não apenas política, ela possui várias dimensões. Dimensão moral, vocês estão acompanhando aí na tela, lá de cima para baixo, dimensão ética, dimensão legal, dimensão política, dimensão social. Né? Vejam que eu fiz um gráfico com um movimento circular, ou seja, a liberdade só é plena quando ela é liberdade nesses níveis todos, né? Em todas essas dimensões. Tá? A liberdade só se concretiza quando, numa determinada sociedade, os cidadãos concedem uns aos outros liberdade moral, liberdade ética, liberdade legal, liberdade política, liberdade social. Bem, eu não vou explicar cada uma dessas dimensões da liberdade. Tá? Nós vamos discutir essas dimensões na próxima aula conceitual, quando conversarmos sobre justiça. Eu quero voltar ainda aqui para o Forst, né? E trabalhar melhor o conceito dele. Né? Então, temos aqui mais uma citação do livro dele, eu vou pedir para o pessoal colocar aqui, obrigado. Tá. Para Forst, ser livre é ser autônomo. Né? Veja aí o elemento kantiano na definição dele. Uma pessoa age de modo autônomo, isto é, como um ser autodeterminante, quando ela age intencionalmente e com base em razões. Ela tem consciência das razões de suas ações. Pode responder quando perguntada por essas razões. E é, assim, responsável por si mesma. Pessoas autônomas neste sentido são agentes que podem ser responsabilizados e prestar contas de si mesmos, para si mesmos e para os outros. Elas podem explicar e justificar racionalmente, com razões, as suas ações. Tá? Frisando aqui o que está em itálico. Uma pessoa age de modo autônomo quando ela age intencionalmente e com base em razões. Se você lembra Kant e Hegel, você vai ver definição aqui de autonomia de Forst, né? Junta dialeticamente Kant e Hegel. Liberdade e autonomia. Tá? Bom, quando uma pessoa age de modo autônomo, como é que uma pessoa é livre, determina os rumos da sua própria vida? Quando ela age intencionalmente, ou seja, quando eu desejo fazer aquilo que eu faço. Se eu faço algo sem saber, sem querer fazer, eu não sou livre. Né? Quer dizer, a liberdade acabou. A minha liberdade termina quando aquilo que eu faço, eu não faço porque eu quero fazer. Né? Porém, fazer aquilo que eu quero fazer não é descrição suficiente da autonomia. Por quê? Porque como um ser humano que vive em sociedade, em diálogo, em comunicação com outras pessoas, aquilo que eu quero fazer autonomamente também precisa ser justificado com base em razões. Ou seja, se alguém perguntar para mim, Júlio, por que você está fazendo isso? Eu preciso ser capaz de responder as razões pelas quais eu estou fazendo isso. E essas razões precisam ser aceitas publicamente. Percebe? Aqui entra o elemento do reconhecimento em Hegel. Quer dizer, vamos imaginar o seguinte, a pessoa é livre para fazer o que ela bem entender. Tá? Primeiro lado da concepção de autonomia, você faz aquilo que você intenciona fazer. Então eu acordei no dia 5 de maio de 2020 e decidi, hoje eu vou dar vou pegar um martelo e vou dar uma martelada na cabeça da primeira pessoa que eu encontrar na rua. Bom, é uma intenção. Supostamente eu sou livre para fazer tudo o que eu quero fazer. Aí eu vou para a rua, a primeira pessoa que passa eu ameaço dar uma martelada. Antes de eu dar uma martelada, a pessoa pergunta, por que você vai fazer isso? Por que você quer me bater? Aí eu vou explicar, eu quero dar uma martelada na sua cabeça porque eu acordei com vontade de dar uma martelada na cabeça de alguém. Essa pessoa vai responder para mim, mas você não pode fazer isso. Se você der uma martelada na minha cabeça, você vai me deixar doente, você vai me matar. Você não tem o direito de me matar.
A razão que você está me oferecendo para me dar uma martelada na cabeça não vale. Não, se eu não concordar com essa pessoa e mesmo assim der a martelada na cabeça dela, bom, você sabe o que vai acontecer com ela e o que vai acontecer comigo. Né? Quer dizer, eu terei de prestar contas publicamente de ter agredido uma pessoa. Né? E vou ter que ser julgado e esse julgamento vai estabelecer uma condenação e uma pena. Se a martelada foi de leve, só deu um arranhão, a pena é mais leve. Se a martelada foi terrível e matou a pessoa, a pena é mais pesada. Por quê? Porque a sociedade não reconhece as minhas razões para dar a martelada naquela pessoa como razão legítima. Agora, inverte a situação. Eu estou andando na rua tranquilo. Estou com um martelo ali, carregando, que eu comprei um martelo, que eu tinha que pregar uns pregos na parede lá de casa. Eu estou andando sossegado na rua, vem uma pessoa, vocês estão vendo o meu tamanho, vem um camaradão lá, 2 metros de altura, 100 e tantos quilos, bombado de academia, olha para mim, ô seu baixinho, você vai levar uma surra hoje, eu vou te pegar. E pega aqui pela camisa e me levanta, porque é fácil, né? Com 2 metros, com essa força toda, e me levanta agora, daqui você não sai vivo. Aí eu puxo o martelo e taco-lhe uma martelada. Bom, faz um boletim de ocorrência, se a pessoa morre, não morre, etc. É feito um boletim de ocorrência, é feito um julgamento e provavelmente a decisão do judicial vai ser, essa martelada foi dada em legítima defesa. Ou seja, a sociedade reconhece a minha razão para dar uma martelada naquela pessoa. Eu estou protegendo a minha vida de uma pessoa que tem muito mais força do que eu e poderia me matar facilmente. Então você percebe? A liberdade só é liberdade quando eu posso agir intencionalmente com base em razões. Tá? Liberdade nunca existe sem responsabilidade. A pessoa só é livre quando ela é também responsável perante si mesma e perante os outros. Então, por exemplo, a minha liberdade religiosa precisa ser justificada com base em razões. Então, se na minha igreja, por exemplo, eu gosto de fazer culto barulhento, eu ponho aparelhagem de som, sei lá com quantos mil megawatts ali, chega domingo, 8 horas da noite, eu estou num bairro residencial, a igreja está cercada de casa para tudo quanto é lado, eu coloco o som que pode ser ouvido no bairro inteiro. Eu tenho a intenção de fazer aquele som bacana. Aí vem os vizinhos e dizem, pastor, diminui o som, o senhor está atrapalhando a gente. Aí eu digo, não, mas eu sou um pastor, eu estou evangelizando vocês. Bom, o pessoal vai discutir comigo, a sua razão não é boa, porque o senhor pode evangelizar a gente, mas o senhor não pode incomodar a gente. Percebe? As razões precisam ser recíprocas e generalizadas. Liberdade só é liberdade quando há, simultaneamente, autonomia e responsabilidade. Liberdade tem a ver com direitos, e todo direito é também um dever. Nós vamos discutir mais isso numa outra disciplina, só para ir encerrando a nossa conversa de hoje. Só existe liberdade quando eu exerço os meus direitos com responsabilidade. Quando cada direito que eu reconheço como meu direito é também reconhecido como uma responsabilidade perante os outros. Eu tenho liberdade de religião, eu tenho o dever de aceitar a liberdade de religião do outro. Eu tenho o direito de ter uma vida digna, eu tenho o dever de conceder aos outros também vida digna. Então, a liberdade é uma construção mútua, uma demanda e uma outorga mútua de cidadãos, de cidadãs que agem de modo autônomo e responsável na vida social. Bem, no texto do livro tem ali depois a discussão do conceito bíblico de liberdade, a relação entre a liberdade no sentido bíblico, a liberdade nesse conceito. Aqui na nossa aula conceitual, meu objetivo era esclarecer bem para vocês o que significa liberdade como um conceito político-filosófico. Obrigado pela atenção de vocês, que Deus continue abençoando. Até a nossa próxima aula, um abraço para todas e todos vocês.